Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Pouso Livre, meu nome é Rodrigo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Eu trabalhei como instrutor de voo nos Estados Unidos durante 3 anos. No momento estou de volta no Brasil, estou à procura de um emprego numa linha aérea, porém eu tenho um certo conhecimento aí com o espaço aéreo americano. O intuito desse vídeo é falar um pouquinho sobre os tipos de espaço aéreo que a gente tem lá e talvez pode ajudar aí a você que esteja estudando para voar nos Estados Unidos ou, enfim, você que quer fazer uma simulação com tráfego aéreo nos Estados Unidos. Então, esse vídeo pode ajudar a você nessa parte. Vou começar falando, essa aqui é a Sectional Chart, que é a carta que os pilotos usam para fazer voo visual nos Estados Unidos. E aqui a gente vai conseguir ver a maioria dos espaços aéreos, tá? Eu digo a maioria porque tem alguns espaços aéreos que não são mostrados aqui, mas eu vou estar comentando sobre isso, tá? O primeiro espaço aéreo que eu vou falar é o espaço aéreo classe Alpha, tá? Esse é um dos espaços aéreos que não aparecem nessa carta, tá? O motivo de ele não aparecer é que você não pode fazer voo visual no espaço aéreo classe Alpha, tá? Ele começa em 18 mil pés e para cima, tá? Então, o espaço aéreo classe Alpha ele é reservado a aeronaves IFR, tá? Voo por instrumento. Então, você que vai fazer um voo visual, você vai estar abaixo de 18 mil pés. Portanto, nesse espaço aéreo é proibido voo visual, somente voo por instrumento, tá? O próximo espaço aéreo que eu vou falar é o espaço aéreo classe Bravo, tá? O espaço aéreo classe Bravo, ele tem essa linha azul, uma linha grossa azul, tá? Então, esse espaço aéreo, ele fica em volta do principal aeroporto da região, tá? Então, geralmente são aeroportos internacionais. Então, aqui no centro a gente vê o aeroporto de Los Angeles, né, o International, e esse espaço aéreo ele vai da superfície, quando ele está próximo do aeroporto, até 10 mil pés, tá? E aí conforme você vai se afastando, vai ficando mais longe desse espaço aéreo, desse aeroporto, o espaço aéreo Bravo, ele em vez de ele começar da superfície, ele vai começar um pouco mais alto. Então você vai ter um certo espaço para voar abaixo dele, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui onde eu estou desenhando é o limite do espaço aéreo, né? E aqui a gente pode ver que a gente tem uma parte aqui. Deixa eu terminar o desenho. Então essa parte que eu desenhei aqui, essa parte, ela começa a 5 mil pés e vai até 10 mil pés, tá? Se a gente continuar desenhando aqui, essa parte aqui que eu estou desenhando, ela começa a 2 mil pés e vai até 10 mil pés, tá? Então temos essa outra parte que começa a 8 mil pés e vai até 10 mil pés, tá certo? Então, conforme você vai se afastando, você vai tendo mais espaço para voar, tá? Então, por exemplo, digamos aqui, essa parte que eu estou desenhando, ela começa a 2.500 e vai até 2.000. Se a gente for ver um pouquinho mais longe, essa parte aqui que eu estou desenhando agora, ela começa a 4.000. Um pouquinho mais longe, essa parte aqui começa a 7.000. Essa outra parte aqui começa a 8.000. E essa última parte aqui começa a 9.000. Então você percebe que conforme você vai chegando mais próximo do aeroporto, o espaço aéreo Bravo vai começando cada vez mais baixo, tá? E aí quando você chega bem próximo ao aeroporto, né, ele chega na superfície. Então aqui, deixa eu mudar de cor aqui rapidinho. Então nessa parte que eu estou desenhando azul,
toda essa parte aqui azul, ela é da superfície até 10 mil pés, tá? Então nessa parte aqui não tem, se você estiver fazendo um voo visual aqui, não tem como você voar nessa parte, né? Tem uma certa exceção que chama, tem algumas rotas pré-definidas que você até pode cruzar o aeroporto de Los Angeles aqui, só que geralmente isso aí é uma exceção, tá? Chama Special Flight Rules, e aí você tem uma rota pré-definida, você coloca um código transponder no avião, você consegue atravessar aqui sem precisar falar com o controle de tráfego aéreo, tá? Mas isso é uma exceção. Geralmente você não poderá voar no espaço aéreo classe Bravo. Para você conseguir voar dentro do espaço aéreo classe Bravo, você vai precisar de uma autorização, tá? É o único espaço aéreo que exige uma autorização, né? Nos Estados Unidos o pessoal chama de clearance. Então você precisa ter uma clearance para conseguir voar nesse espaço aéreo. Então digamos que você esteja voando aqui fora e você quer, digamos que você está a 6 mil pés e você quer entrar no espaço aéreo classe Bravo. Então no caso você vai ter que chamar o approach de Los Angeles e pedir uma autorização para voar dentro do espaço aéreo classe Bravo. Na vida real, geralmente eles negam, tá? Porque o espaço aéreo geralmente o espaço aéreo classe Bravo eles deixam para aeronaves maiores. Então se você estiver como voando uma aeronave pequena, eles provavelmente vão negar, a não ser que você tenha um motivo muito bom, ou se você for pousar dentro de um aeroporto que esteja bem próximo que esteja dentro do espaço aéreo classe Bravo, aí com certeza eles vão liberar, mas se não tiver um bom motivo, geralmente eles negam, tá? Então, só para deixar registrado aqui, a fonia, digamos que você está voando uma aeronave chama November 123, 123. Então você iria falar Los Angeles Approach, this is November 123, request Bravo clearance to land em determinado aeroporto. Então você iria falar to land in Long Beach, for example. E aí eles liberam ou não, dependendo do humor deles. Então, esse espaço aéreo tem uma outra característica, que ele é o único espaço aéreo que ele tem essa linha em volta, que é um círculo, tá, de 30 milhas, que ele fica em volta, esse círculo aqui, tá, que eu estou fazendo aqui bem mais ou menos, mas esse círculo ele fica em volta de todo o espaço aéreo classe Bravo, tá? E ele tem uma distância de 30 milhas em relação ao aeroporto principal, tá? Esse círculo aqui a gente chama de Mode C Veil. Tem até uma informação aqui, deixa eu dar um zoom, você pode ver aqui, tem essa parte aqui falando Mode C ADS-B Out, 30 nautical miles. Então significa que você precisa ter um transponder Mode C, que é o transponder que vai mostrar para o controlador de voo a sua posição, a sua velocidade e a sua altitude, tá? Então você precisa ter um transponder desse aí, e também algo que é necessário ter no avião para voar nos Estados Unidos, é o equipamento chamado ADS-B Out, que é um equipamento que emite ondas de rádio para outras aeronaves, e outras aeronaves conseguem te ver no radar. Se a sua aeronave tiver o ADS-B In, significa que você vai conseguir receber
o sinal de todas as aeronaves e você vai conseguir ver no radar ou no GPS, você consegue ver o tráfego em volta. Se a sua aeronave só tiver o ADS-B out, você vai transmitir a sua posição para outras aeronaves, porém você não vai conseguir ver o tráfego das outras aeronaves, tá? Somente você só vai conseguir ver se você tiver o ADS-B in, tá? Então, cada espaço aéreo classe Bravo, ele é de uma forma diferente, tá? Ele é desenhado conforme a região e ele fica em volta dos principais aeroportos do país, tá? Então, geralmente, se você for fazer um voo visual, digamos que eu trabalhava aqui nesse aeroporto aqui, que é o aeroporto de Torrance, né? Se eu quisesse vir aqui para Santa Mônica, eu tinha duas opções. No caso, eu poderia pegar a Special Flight Rules, que é uma rota especial que me permite atravessar aqui em cima do Aeroporto Internacional de Los Angeles, tá? Nessa rota eu estaria entrando, a gente sempre entrava dentro do espaço aéreo classe Bravo, tá? E nesse caso a gente não precisava pedir permissão, porque é uma rota definida, então eu só precisava pôr um código no transponder e fazer chamadas de rádio em determinados pontos. Porém, é uma situação que ela não é tão comum, tá? São apenas algumas rotas pré-definidas em alguns lugares do país que existem só, tá? Mas digamos que se não existisse essa rota, eu sairia aqui de Torrance, tá? Então aí eu teria que voar aqui e vir por baixo, né? Então eu vejo aqui que aqui a gente tem uma área de 2.000 pés, tá? Então eu teria que voar por baixo de 2.000 pés aqui, o que seria muito baixo, né, para um avião. Então eu provavelmente escolheria vir aqui por fora, aqui já sobe para 2.500, fica um pouquinho melhor, e aí eu teria que dar a volta, né, para poder chegar aqui no aeroporto de Santa Mônica, tá? Então o espaço aéreo classe Bravo, eles dão autorização somente quando necessário, tá? Se eles perceberem que você tem como voar por baixo, né? Por cima é meio complicado, porque se você for voar por cima do espaço aéreo classe Bravo, ele vai até 10.000 pés, né? Então você teria que voar muito alto. Então, digamos que você quer pousar aqui em Long Beach. Se você estivesse voando por cima dele, uma hora você ia ter que descer. E você descendo, uma hora você ia entrar no espaço aéreo classe Bravo. Então, realmente, esse voar por cima do espaço aéreo não é algo recomendado. A não ser que você vai cruzar aqui e não vai pousar em lugar nenhum, aí você pode fazer isso. Mas, se você vai pousar num espaço aéreo, dentro do espaço aéreo classe Bravo, num aeroporto dentro do espaço aéreo classe Bravo, o recomendado é você voar abaixo do espaço aéreo classe Bravo, e aí você voa tranquilo, não precisa falar com ninguém, né? E assim fica mais tranquilo o seu voo, tá bom? Então, esse aí é o espaço aéreo classe Bravo. Vamos agora falar sobre o espaço aéreo classe Charlie. O espaço aéreo classe Charlie são esses espaços aéreos aqui com uma linha magenta, né, uma linha vinho, um pouquinho mais grossa também, tá? Então esse espaço aéreo, ele fica em volta de aeroportos que tem um movimento bom, tá? Porém não é o principal aeroporto da região. Então aqui a gente tem o aeroporto de John Wayne, né? Aqui a gente tem o nome dele, John Wayne. A gente tem um outro espaço aéreo aqui, que é o aeroporto de Ontário, tá? Outro espaço aéreo classe Charlie aqui. E a gente tem um outro espaço aéreo aqui, que é o aeroporto de Burbank, que chama B. Hope, tá? Então,
esse espaço aéreo classe Charlie, ele é um pouquinho diferente. Ele, primeiramente, ele não é tão grande quanto o espaço aéreo classe Bravo, tá? Ele é menor e ele tem geralmente um círculo em volta do aeroporto, tá? Essa distância aqui é de 5 milhas e geralmente quando não tem outros espaços aéreos em volta, ele vai e tem mais um outro círculo em volta que aí é de 10 milhas. Mas como aqui a gente tem muitos outros aeroportos em volta, eles não conseguiram fazer esse círculo em volta aqui perfeito. Então ele também é desenhado dependendo a cada região, né? Então é algo feito para cada aeroporto, tá? Então vamos dar uma analisada aqui. Nesse setor que eu desenhei, a gente pode ver que o espaço aéreo aqui começa a 35 mil pés e ele vai até 4.400 pés, tá? Nesse outro setor, ele começa em 1.500 pés e vai até 5.400 pés, tá? Nesse outro setor aqui, ele vai de 2.000 pés até 4.400 pés, tá? Só que quando você chega dentro desse círculo mais próximo do aeroporto, o espaço aéreo classe Charlie desce pro solo, né, para a superfície. Então aqui é da superfície até 4.400 pés, tá? Então digamos que você tá aqui onde está o ponto e você quer pousar aqui nesse aeroporto aqui chamado Chino, tá? O que você poderia fazer? As opções primeiro seria voar abaixo do espaço aéreo. Então, no caso aqui você teria que fazer uma pequena curva aqui, depois voar aqui abaixo de 3.500 pés, tá? Você estaria abaixo do espaço aéreo classe Charlie, sem precisar falar com ninguém. Ou você poderia, digamos, você está aqui, ou você poderia voar acima de 4.400 pés, tá? Sem problema nenhum, não ia precisar falar com ninguém, e aí depois aqui você faria uma descida para pousar nesse aeroporto, tá? Ou você também poderia pedir uma transição, né? No caso aqui uma transição de sul para norte, né? Seria Northbound Transition, né? Uma transição com proa do norte. E esse tipo de clearance, né? Esse tipo de liberação é bem mais tranquila para os controladores de tráfego aéreo ele fornecer para as aeronaves. Eles são bem mais tranquilos você entrar no espaço aéreo classe Charlie do que é no Bravo, né? Só que a diferença é que você não precisa de uma clearance para entrar no espaço aéreo classe Charlie. Você precisa de algo chamado Two-Way Radio Communication, que é a comunicação de duas vias. Ou seja, você chamar o controlador e o controlador responder a matrícula da sua aeronave. Então, digamos que a gente esteja aqui nesse ponto e a gente queira entrar dentro do espaço aéreo classe Charlie para atravessar aqui em sentido norte, né? Então, nesse caso, a gente teria que chamar o approach desse espaço aéreo, né? Que seria John Wayne Approach, né? Então, você falaria assim: John Wayne Approach, this is November 123, would like to request a northbound transition, né? É importante também você falar a posição que você está, né? Então, se a gente estivesse aqui, eu diria em torno de 12 milhas ao sul de John Wayne Airport, request northbound transition, tá? Então, ele saberia onde a gente está e que a gente está querendo cruzar sentido norte, tá? Então, esse tipo de... Só que, como eu disse, você não precisa de uma clearance, só precisa estabelecer two-way radio communication, uma comunicação de duas vias. Então, se ele responder assim, November 123, stand by, tá? Então ele ainda
ele não deu a autorização de a gente entrar no espaço aéreo, porém a gente já tem uma comunicação de 2 vias, ou seja, eu chamei o John Wayne Approach e o John Wayne Approach respondeu November 123. Então, somente isso já é a nossa autorização, a gente já está autorizado a entrar no espaço aéreo classe Charlie. Se ele tivesse falado da seguinte forma, aircraft calling, please stand by. Então, nesse exemplo, a gente não teria a liberação porque ele disse, a aeronave que está chamando, por favor, aguarde. Né? Então, ele não falou a nossa matrícula. Então, nesse caso, a gente não teria autorização de entrar no espaço aéreo classe Charlie. Tá certo? Outro detalhe é que o aeronave para voar dentro do Charlie precisa ter um transponder também, tá? Do mesmo jeito que você precisa ter um transponder para voar em qualquer área aqui perto do espaço aéreo classe Bravo, né? Então, como eu disse aí há poucos minutos atrás, se você for voar em qualquer área dentro desse círculo aqui, né, do Mode Sea Veil, que tem em volta de todo o espaço aéreo classe Bravo, você precisa de um transponder. E é a mesma coisa para o espaço aéreo classe Charlie, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse outro aqui, tá? Então, esse outro aeroporto aqui é o... Deixa eu ver o nome dele. É o March... Não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Só um segundo. Esse aeroporto que é o March RB, eu acredito que eles chamam de Riverside, tá? Embora tenha o aeroporto de Riverside Municipal, que é esse azulzinho aqui, eu acredito que esse Mode Charlie, esse espaço aéreo classe Charlie é chamado de Riverside, tá? Então você pode ver até aqui, ó, Riverside March Field Class Charlie, tá? Então se você vai entrar aqui, teria que falar Riverside Approach, this is November 123, like to request a northbound transition, we are 10 miles to the south, tá? Então você dá a sua posição e o que você quer fazer, né? Então, basicamente é isso. Pro Charlie, você só precisa chamar o approach vai te responder, e quando ele falar sua matrícula, você já está autorizado a entrar no espaço aéreo classe Charlie. O único momento que uma aeronave vai receber, que o controlador vai falar o nome da nossa aeronave, porém a gente não vai estar autorizado a entrar, seria se ele falasse assim, November 123, please remain outside of my airspace. Então, nesse caso, ele negou a entrada da aeronave no espaço aéreo classe Charlie, né? Então ele falou, November 123, por favor, fique fora do meu espaço aéreo. Então, nesse caso, embora ele tenha falado a nossa matrícula, a gente não teria autorização para entrar, tá? Então, o espaço aéreo classe Charlie é isso aí. Então, nessa região de Los Angeles, a gente tem 4 espaços aéreos classe Charlie, né? A gente tem o Riverside aqui, né? A gente tem o Ontário aqui, a gente tem o John Wayne aqui, né? E a gente vai ter também o Burbank aqui, certo? Então, no caso aqui, não é, eu até me confundi aqui um pouquinho, não seria John Wayne Class Charlie, aqui seria Santa Ana Class Charlie, tá? É que eu não costumava voar muito para esse lado aqui, não tenho muito contato com esse espaço aéreo, mas enfim, eu voava aqui em Torrance, cheguei a voar no aeroporto chamado Fullerton, deixa eu ver onde ele tá. Aqui em Fullerton eu voei também, eu voei aqui em Venice, tá? Esses foram os 3 aeroportos que eu mais tenho experiência lá nos Estados Unidos. Então, é isso aí em relação ao Classe Charlie. Vamos falar um pouquinho sobre o espaço aéreo Classe Delta, tá? O espaço aéreo Classe Delta, ele tem essa linha tracejada azul aqui, tá?
Então, no caso, essa linha vem aqui e depois ela faz assim, tá? Geralmente é só um círculo, tá? É que nesse aeroporto aqui ele está bem próximo do classe Charlie, então ele é diferente. Mas deixa eu ver um espaço aéreo classe Delta mais tranquilo aqui. Ó, a gente tem um aqui, tá? Mas esse aqui é militar, eu vou dar uma olhadinha no outro aqui. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Tá, então a gente tem esse aeroporto aqui que chama General WMJ Fox Airfield. Ele é um espaço aéreo Delta, tá? Porque tem essa linha pontilhada azul, tá? E o espaço aéreo classe Delta, ele é um pouquinho diferente do Charlie. Ele já é para aeroportos que tem uma relativa movimentação, tá? Eles têm torre de controle, porém é um movimento não tão grande quanto os aeroportos de classe Charlie, né? Para você entrar no espaço... só um pequeno detalhe que eu esqueci de falar sobre o espaço aéreo classe Charlie, rapidinho. No espaço aéreo classe Charlie, digamos que você queira pousar aqui nesse aeroporto que está dentro do espaço aéreo classe Charlie. Então, se a gente estivesse vindo aqui por fora e quisesse pousar aqui nesse aeroporto chamado Burbank, tá? Então a gente primeiro teria que chamar o Burbank Approach, tá? Falar a nossa posição, e aí depois que ele respondesse com a nossa matrícula, aí a gente teria autorização para entrar no espaço aéreo classe Charlie, e quando a gente chegar próximo do aeroporto, ele estaria transferindo para a torre de controle, tá? Então, no espaço aéreo classe Charlie, você chama o approach primeiro, e aí o approach transfere para a torre, tá certo? No espaço aéreo classe Delta, não precisa disso, tá? Porque você pode chamar a torre direto. Então, por exemplo, aqui nesse aeroporto aqui, Palmdale, tá? Digamos que a gente estaria chegando aqui. Então, quando a gente chegasse próximo do aeroporto, era só contactar a torre, tá? Nessa frequência aqui, 123.7, tá? Então, a gente contactaria a torre aqui nessa frequência. E aí fala a nossa posição. Então, digamos que a gente esteja aqui, tá? Essa distância é geralmente de 4 milhas, tá? Então aqui vai ser mais ou menos umas 7 milhas da onde a gente está. Então a gente falaria Palmdale Tower, this is November 123, we are 7 miles to the west, inbound for landing, tá? Então a gente falaria a nossa posição e o nosso pedido, que seria um pouso, né? A gente iria fazer um pouso completo, tá? Espaço aéreo classe Charlie, você também só precisa ter two-way radio communication, comunicação de duas vias, ou seja, você chamar a torre e a torre responder a sua matrícula, tá? Quando você ouvir a matrícula na fonia, você já pode entrar no espaço aéreo, tá certo? Então, mesmo se a torre falar November 123, stand by, tá? Ele falou stand by, ele aguarde, porém ele já falou a matrícula da aeronave. Então, nesse caso, a aeronave está autorizada a entrar no espaço aéreo classe Delta, certo? O espaço aéreo classe Delta, ele é diferente porque ele sempre começa na superfície, tá? Então, aqui no caso, a gente vê aqui, ele tem esse número em um quadradinho em volta. Então, a altitude dele, ele começa na superfície e vai até 5.000 pés. Nesse caso aqui, tá? Então, se a gente for ver um outro aqui do lado, deixa eu ver aqui. Esse outro aqui do lado, por exemplo, tem outro delta, né? E aqui a gente vê que é 5.400 pés. Ou seja, digamos que a gente esteja aqui e a gente quer atravessar pro oeste, né? Pro oeste, no caso. Então a gente teria duas opções: ou voar por cima desse espaço aéreo, tá? E não precisar falar com ninguém. Então a gente teria que estar acima de 5.400 pés. A gente poderia cruzar aqui tranquilamente.
ou se a gente estivesse abaixo de 5.400 pés e que quisesse cruzar o espaço aéreo, a gente teria que chamar essa torre, que no caso chama Southern California Logistics, e a gente chamaria essa torre, falaria que a gente está aqui em torno de, digamos aqui em torno de 8 milhas ao leste, e que a gente queria uma transição rumo oeste. Então seria no caso, eastbound transition, né? Então a gente estaria indo pro leste, desculpa, o oeste é para cá. Então a gente estaria 8 milhas west do aeroporto, e a gente pediria uma eastbound transition, tá certo? Esse espaço aéreo classe Delta, você não precisa ter o transponder, tá? Então é um espaço aéreo que você não precisa ter o transponder. No Bravo e no Charlie você precisa, no espaço aéreo Delta você não precisa, a não ser desculpa, isso o espaço aéreo classe Charlie, você tem só uma observação, no Charlie você precisa do transponder para voar dentro dele e acima dele, tá? Então se você for passar aqui por cima desse espaço aéreo, você precisa ter um transponder. Se você for entrar no espaço aéreo, você também precisa ter um transponder. Agora, se você for voar abaixo do espaço aéreo, aqui por volta, embaixo dele, você não precisa ter o transponder, tá? Então é mais ou menos isso, galera. Então aqui, se a gente já falou sobre o espaço aéreo classe Bravo, o Alpha, né, que é acima de 18 mil pés, só para aeronave FR, o Bravo, que tem essa linha mais grossa azul em volta dos principais aeroportos do país, tá? Começa da superfície aqui perto do aeroporto e vai até 10 mil pés. Conforme vai ficando mais distante, você vai tendo espaço para voar por baixo dele. Falamos sobre o Charlie, né, que fica em volta de aeroportos que tem um certo movimento, porém não são aeroportos principais. Nesse espaço aéreo você precisa do transponder para voar em cima, para voar dentro, mas não precisa do transponder para voar embaixo dele, por baixo dele, certo? E também falamos sobre o espaço aéreo classe Delta, que são esses aeroportos com essa linha pontilhada azul, tá? Todos esses aeroportos que a gente falou tem torre de controle, tá? Eles são obrigados a ter torre de controle. Então, assim, você não vai encontrar um espaço aéreo, um aeroporto classe Delta, se não tiver uma torre de controle, tá? Depois disso, a gente vai ter o espaço aéreo classe Echo, tá? E o espaço aéreo classe Echo, a gente tem aeroportos que tem esse espaço aéreo classe Echo, e também esse espaço aéreo possui praticamente todo o restante da carta aqui que a gente consegue ver, tá? Então, espaço aéreo classe Echo, você pode pensar, para te ajudar a lembrar, você pode pensar que é o Echo everywhere. Então, ele tá praticamente em todo lugar, né? Exceto nos lugares que já tem outro espaço aéreo. Então, por exemplo, digamos que aqui, vamos pegar um ponto aleatório aqui, vamos ver esse ponto aqui, tá? Então, esse ponto, o que acontece? O espaço aéreo classe Echo vai começar a 1.200 pés, tá? Acima do solo, tá? Então, acima do solo, ele começa a 1.200 e vai até o infinito, praticamente, até o espaço, tá? Aqui, por exemplo, essa linha aqui que vai meio que ficando transparente, esse também é um aeroporto classe Echo, tá? Então esse espaço aqui, ele é um aeroporto classe Echo. Então a diferença é que dentro desse espaço, o espaço aéreo vai começar a 700 pés
700 pés acima do solo e vai até o espaço. Então, recapitulando, um ponto qualquer aqui, espaço aéreo eco começa a 1.200 pés e vai até, enfim, vai até o espaço, tá? Então, e dentro desse espaço aéreo aqui, que também faz parte de um aeroporto classe Eco, o espaço aéreo classe Eco vai começar a 700 pés acima do solo e também vai até o espaço, certo? Não tem limite superior. Aí, só que o espaço aéreo classe Eco, ele é um espaço aéreo que a gente não precisa se preocupar tanto, porque a aeronave não precisa pedir autorização para voar nele, tá? Então, ele simplesmente é um espaço controlado, né? Ou seja, é um espaço que os controladores de voo podem fornecer o serviço de controle de tráfego aéreo. Só que, como eu disse agora, a gente não precisa tá pedindo nenhum tipo de autorização para entrar nesse espaço aéreo, tá? Então, por exemplo, esse aeroporto aqui que chama Barstow, ele tem esse espaço aéreo classe Eco que vai um pouco mais abaixo, ele começa em 700 pés ao invés de 1.200 comparado na Eco. Então fora dele é 1.200, dentro dele vai ser 700. E isso é devido às aproximações por instrumento. Então esse aeroporto aqui tem uma aproximação por instrumento. Então o que acontece? Quando a aeronave está vindo fazendo a aproximação, eles diminuem o espaço aéreo controlado para 700 pés, ou seja, eles conseguem fornecer controle de tráfego aéreo para essa aeronave numa altitude mais baixa, aqui perto do aeroporto, tá? Então, todos esses aeroportos que possuem essa linha aqui que vai, digamos, ficando transparente em volta, são aeroportos não controlados, tá? Então, aeroportos que tem essa cor magenta são aeroportos que não tem uma torre de controle, tá? Os aeroportos que possuem a cor azul são aeroportos que possuem uma torre de controle. Eu vou estar fazendo um outro vídeo explicando tudo sobre essa carta, tá? Então, todos os sinais e detalhes aqui, tá? Então, eu vou estar falando em outro vídeo para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? E então é isso aí. Então, por exemplo, se você quiser fazer um pouso nesse aeroporto aqui, digamos que a gente esteja aqui, tá? Então, esse aeroporto não tem torre de controle, então a gente teria que fazer uma coordenação na frequência livre, né? Então, a gente falaria Barstow Traffic, this is November 123, we are about 8 miles to the west, inbound for landing on runway 21, por exemplo. Tá, então a gente faria uma coordenação falando a nossa posição e as nossas intenções. Isso aí a gente estaria comunicando com outros pilotos, tá? Pelo fato de não ter uma torre de controle. Porém, como eu disse, esse espaço aéreo Eco é bem tranquilo, a gente não precisa pedir autorização para ninguém e a gente pode voar nele a qualquer momento. O último espaço aéreo que eu vou falar é o espaço aéreo não controlado, que ele fica abaixo do espaço aéreo classe Eco. Então, se a gente pegar esse ponto aqui, o espaço aéreo classe Eco vai começar de 1.200 para cima, né? Porém, o espaço aéreo classe Golf é tudo que tem abaixo de 1.200, tá? Então, abaixo de 1.200 vai ser o espaço aéreo classe Golf e esse espaço aéreo é um espaço aéreo não controlado. Ou seja, você pode voar nesse espaço aéreo, porém você não vai receber nenhum tipo de serviço dos controladores, tá? Então eles, enfim, é um espaço aéreo que não é controlado, tá? Não é que ele não é controlado que não existe regra, existe regras de mínimo de visibilidade, mínimo de distância entre as nuvens, tá? E se você quiser
saber um pouco mais sobre isso, deixa um comentário aí que eu faço um vídeo um pouco mais detalhado sobre essas regras de visibilidade, distância sobre nuvens. Cada espaço aéreo tem uma certa regra, né? Então, assim, o espaço aéreo classe Golf é um espaço aéreo que você não vai receber nenhum tipo de controle de tráfego aéreo, porém você ainda pode voar nele. Porém é uma altitude muito baixa para voar, né? Principalmente de avião, né? Você voar abaixo de 1.200 pés de altura ali é uma região, uma altitude muito baixa para o avião. Então raramente os aviões voam nesse espaço aéreo, certo? Para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre os espaços aéreos especiais, que são esses espaços aéreos aqui que possuem essas letras aqui, né? Então a gente tem o Restricted, tá? Que no caso são essas linhas pontilhadas aqui, não pontilhadas, né? Mas essas linhas com tracinho azul, tá? Então esse espaço aéreo é um espaço aéreo restrito, tá? Para você achar informação sobre espaço aéreo, você terá que ver a carta do local, né? Então deixa eu ver se eu consigo achar aqui a carta dessa região. Então, por exemplo, vamos ver esse espaço aéreo aqui, o R2524. Então, se você vier aqui no topo da carta, você vai ver espaço aéreo Special Use Airspace, né? Então você vai no R e aí vamos ver o 2524. Então 2524. Então aqui a gente tem algumas informações, né? Então aqui deixa eu pegar a caneta. Aqui a gente tem o nome do espaço aéreo. Aqui a altitude, então ele é ilimitado, ele vai desde o solo até enfim, não tem limite superior. Aqui é o tempo que ele vai estar ativo, então ele é continuous, significa que ele está ativo o tempo todo. E esse é o órgão responsável por esse espaço aéreo, é o Joshua. E aqui são as frequências que você pode chamar esse espaço aéreo, tá? Então a gente tem o restrito, a gente tem o espaço aéreo proibido, tá? E temos mais outros que são o warning. A gente vai ter um warning, eu vou mostrar também esses aí para vocês. Então, o restrito é um espaço aéreo que você não pode entrar normalmente, porém você, se tiver um bom motivo, você pode pedir uma autorização e você tem uma chance de receber essa autorização, tá? Então é um espaço aéreo restrito, porém você tem uma chance de ser autorizado se você tiver um bom motivo para voar ali. Os espaços aéreos proibidos, tá? Que eu vou tentar achar um aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho algum proibido. Proibido ele já é mais difícil de achar, tá? Mas em vez da letra R aqui, você vai ter a letra P. E aqui vai estar escrito prohibit, tá? Então esse espaço aéreo não adianta nem pedir autorização, que eles não vão fornecer, tá? Então no espaço aéreo proibido você não tem chance de conseguir uma liberação para voar ali mesmo. Então você tem que voar em volta, né? Como a gente viu lá, tem espaço aéreo que tem certas altitudes. Então digamos que, vamos supor que esse espaço aéreo aqui vai até 5.000 pés, por exemplo. Então se a gente estivesse voando acima de 5.000 pés aqui, seria tranquilo, tá? A gente só não pode voar dentro do espaço aéreo restrito se a gente não tiver nenhuma autorização. E também tem a questão do horário também, né? Tem espaços aéreos que ficam só são ativados em determinada hora do dia. Então se você estiver fora dessa hora, você pode voar aqui tranquilamente, tá? Então esses são as características do espaço aéreo proibido e do restrito, tá? Então proibido, sem chance de entrar. O restrito, se você tiver um bom motivo, eles te liberam. Outro espaço aéreo bastante comum é esses MOAs aqui, né? O MOA.
Esses são espaços aéreos de treinamento militar. Então é Military Operation Area, tá? Esse espaço aéreo ele tem essa linha cor aqui, dessa linha vinho, né? Cor vinho com esses pontinhos aqui, tá? E esse espaço aéreo você não precisa de autorização para voar. Você pode voar aqui tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente não. Você pode voar aqui, porém com muita atenção, porque é uma área de treinamento militar. Então pode ser que tenha jatos voando aqui, entendeu? Aeronaves militares. Então você pode voar aqui sem estar falando com ninguém, porém tem que prestar bastante atenção com o tráfego, tá? Bom, gente, acho que é isso aí. Acho que só falta falar um pouquinho sobre a Warning Areas, que são essas áreas que se estendem aqui um pouco longe da praia aqui, né? Então a gente tem aqui a praia, conforme você vai saindo um pouco mais longe, você vai ter essas Warning Areas aqui, que são áreas de aviso, né? Áreas que podem te avisar que tem um certo perigo voar nessas áreas, pelo fato de você estar longe, um pouco afastado da terra, né? Então você tem que prestar atenção na altura que você está voando, né? Para você, se tiver algum problema, você conseguir chegar a algum aeroporto, né? Então, quando você vai voando aqui sobre o mar, você tem que ficar bastante atento e de preferência voar numa altitude mais alta, né, para se tiver algum problema você conseguir ainda chegar em algum aeroporto, fazer um pouso, tá? Então essas áreas você não precisa de autorização para voar, porém você precisa ficar atento com esse com o que eu acabei de falar aí, né, com a distância do próximo aeroporto, né? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma breve introdução aos espaços aéreos que a gente costuma usar durante um voo visual, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí. No próximo vídeo eu vou estar comentando um pouco mais sobre todos os detalhes dessa carta, tá? E se você tiver alguma ideia de vídeo, deixa no comentário aí que eu vou estar providenciando para vocês, beleza? Bom, galera, eu esqueci de um detalhe aqui, então estou gravando esse vídeo, essa parte aqui de novo, e o detalhe que eu esqueci é qual frequência você vai usar para solicitar a entrada num espaço aéreo, né? Então, vamos dar uma olhadinha no espaço aéreo classe Bravo. No espaço aéreo classe Bravo a gente não vai ter essa frequência aqui na carta, tá? Então a gente vai ter que analisar o setor que a gente está chegando, né? Então vamos dizer que a gente está aqui chegando pelo setor norte. Então o que eu faria seria pegar algum aeroporto, né, que tem próximo à região e pegar uma carta de aproximação desse aeroporto, tá? Então aqui a gente veria aqui a frequência do approach, SoCal Approach seria na 135.05. Então eu chamaria o Los Angeles, no caso aqui SoCal Approach, né, que é o nome da aproximação, para solicitar a entrada aqui no espaço aéreo classe Bravo, se fosse o caso. No espaço aéreo classe Charlie, que é esse espaço aéreo aqui vinho, né, com a linha vinho um pouco mais grossa. Então nesse espaço aéreo a gente tem esses quadrados brancos aqui em volta dele, tá? Então dependendo do setor que você vai se aproximar, você vai chamar uma certa frequência. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui ele fala que se a gente estivesse chegando por essa região aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Se a gente estivesse chegando por essa região, a gente contactaria o SoCal Approach na frequência 134.2, tá? E ele fala aqui a 20 milhas, tá? Então, se você tiver, quando você tiver 20 milhas de distância, mais ou menos aqui, você já chamaria o
socar o approach na frequência 1.34.2. Então, se você tivesse vindo aqui de baixo, você chamaria a frequência 1.24.6. Se tivesse vindo aqui dessa região aqui, mais ou menos aqui, você contactaria a frequência 1.35.5. Aí você me pergunta, mas Rodrigo, se eu tivesse aqui mais ou menos, se eu tivesse nessa região, eu chamo 1.34.2 ou eu chamo 1.35.05? Nesse caso, você pode usar qualquer uma das duas, tá? Então, não teria problema. Então, todo espaço aéreo classe Charlie, você vai ter esses quadradinhos brancos aqui em volta dele, tá? Então tem esse, certo? Então todo espaço aéreo Charlie você vai ver que tem esses quadradinhos aqui em volta, beleza? Então são essas frequências que você vai chamar. Lembrando que o Charlie você vai chamar o approach e o approach vai te transferir para a torre, tá? Já o espaço aéreo classe Delta, você vai chamar a torre direto. E aqui a gente do lado do espaço do lado do aeroporto, a gente tem as informações do aeroporto, tá? E aqui a gente tem essa informação CT 123.7. Então a gente contactaria a torre, no caso Palmdale Tower, né, na frequência 123.7, certo? Então seria no caso nesse aeroporto aqui em cima, a CT Contact seria Control Tower, frequência 118.525, certo? Então são essas as frequências que você usa para entrar em um espaço aéreo controlado. Como eu disse, o espaço aéreo classe Eco são aeroportos que não possuem torre de controle, então a gente só faria a coordenação na frequência livre, né? No caso aqui seria a CTF, seria 123.0, mas nesse caso a gente estaria coordenando no caso com outras aeronaves, beleza? E então é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!